meu bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você, meu amigo, meu irmão, estiver ouvindo, assistindo esse vídeo. É com muito prazer que eu estou aqui novamente para estudarmos juntos, compartilharmos a palavra de Deus. Eu convido você, juntamente comigo, a abrir as vossas Bíblias. Eu, de forma intencional, eu deixo a minha Bíblia fechada, porque eu quero abrir a Bíblia juntamente com você. Eu lhe convido para a leitura do sermão desta semana. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. É o primeiro livro aqui do Pentateuco, capítulo 22. E fique à vontade para dizer amém, assim que encontrar o texto bíblico. Aqui diz, em epígrafe, Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, verso 1, pois Deus Abraão aprova, ele disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo-se Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu-lhe Abraão, eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois sei que temes o Senhor Deus, porque não negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí se dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à voz do Senhor. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Santíssimo Deus, soberano Pai, Criador do universo.
Tivemos aqui uma porção da tua palavra, fizemos a leitura. E como de costume, estamos aqui no sentido indigno, me sinto indigno, Senhor. Mas que por misericórdia venha me usar para que o teu nome seja novamente honrado e glorificado, através da explanação da tua palavra. E nos próximos minutos, nós estaremos aqui compartilhando com os nossos amigos internautas, aqueles que nos acompanham de forma online. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê sabedoria para que possamos aprender, adquirir conhecimentos, mas também aprendermos, guardarmos em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Te suplicamos no teu maravilhoso nome. Amém. Irmãos, nós fizemos algumas gravações, na verdade 2. Estivemos aqui pregando um domingo, um horário de culto. A congregação aqui estava presente. E depois nós tivemos um outro sermão. Da primeira vez eu preguei sobre Judá e Tamar, figuras dos bastidores. Vou dizer a vocês que já será o nosso próximo sermão. Foi gravado aqui. E o segundo sermão que nós também gravamos nesta igreja, no domingo, não em horário de culto, a igreja estava vazia, como está hoje, é esse sermão, que tem o título, uma pergunta de Isaac, feita ao seu pai Abraão. E essa pergunta está no versículo 7 do capítulo 22. E a pergunta é a seguinte: onde está o cordeiro para o holocausto? Então eu abreviei, e o sermão desta semana tem como título, onde está o cordeiro? Mas esses sermões, irmãos, estava gravado no celular do meu filho, houve um blackout e nós não tivemos então a oportunidade para jogarmos para o DS sermões. Depois nós tivemos uma outra dificuldade no tocante aos microfones. Eu estou usando um aparelho novo, estamos usando também um celular novo, estreando um celular novo, microfones novos, e tivemos que aguardar então a chegada dos microfones para que você tivesse uma melhor qualidade do áudio. Eu entendo, irmãos, que tudo para Deus deve ser feito da melhor forma possível, porque Deus é merecedor do nosso melhor. E tudo seja feito, está sendo feito para a honra e glória dele. Irmãos, isto posto, eu quero dizer a vocês que a história de Abraão, ela tem alguns episódios. E para você entender, irmãos, esse é um dos últimos episódios, porque depois, aí o capítulo 23 já fala sobre a morte de Sara, né? Sara preparando ali os cuidados para uma esposa para Isaac, o que faz a pergunta, onde está o cordeiro? E também o casamento, o segundo casamento de Abraão e os seus filhos da segunda família, né? Abraão ele casa novamente com Quetura. Mas nós não vamos falar sobre isso nessa oportunidade. Eu quero mencionar aqui alguns episódios, e o primeiro episódio da vida de Abrão, eu digo Abrão, irmãos, que quando Deus chama Abrão, era Abrão, e faz promessas, a primeira promessa feita a Abrão é que Deus lhe engrandeceria o nome. Deus faria dele uma grande nação e também engrandeceria o nome. Então, Abrão é o pai de uma grande nação, o povo hebreu. Abrão é o pai, o progenitor do povo hebreu. Mas Abraão é pai de grandes nações, porque por meio de Abraão foram benditas todas as famílias da terra. Então, quando eu chamo Abrão, eu não quero tirar de Abrão, aqui no capítulo 12, né? Eu estou me referindo a um momento em que Deus ainda não havia cumprido todas as promessas ao patriarca. E o primeiro episódio é um episódio conhecido, o capítulo 12. Deus chama Abrão, Deus ainda não havia engrandecido o seu nome. E você conhece a história, era Ur dos Caldeus, uma cidade pagã. Deus chama Abrão, né, do meio ali da idolatria,
também Saraí, porque ela vai ter o seu nome mudado. E Abrão, então, irmãos, demonstrando fé. Não aparece no capítulo 12 a palavra fé, mas Abrão teve fé, porque eu digo que ele saiu de mala e cuia, com toda a sua riqueza, com toda a sua família, parte dela, né? Seus servos, para uma cidade, para um local que ele sequer sabia para onde estava indo. Era uma viagem apenas de ida. Abrão, irmãos, não tinha todas as informações no momento em que ele deixa Ur dos Caldeus. E é claro, irmãos, que eu não preciso dizer que houve fé, porque ele obedeceu, ele não questionou. Abrão não fez nenhum tipo de pergunta, irmãos, para Deus. Ele simplesmente obedeceu. É o primeiro episódio. E muitas pessoas acreditam que Abrão é conhecido como o pai da fé, por causa do capítulo 12, quando Deus o chama, e ele, sem perguntar, sem questionar, ele simplesmente obedece. E agora ele está pronto para receber o cumprimento das promessas. Irmãos, o capítulo 12 é um capítulo muito conhecido. Eu imagino que você já leu esse capítulo. Talvez ouviu um sermão sobre esse capítulo. Mas no mesmo capítulo 12, diz que houve uma fome na terra. E agora Abrão, irmãos, no segundo episódio, eu quero chamar a tua atenção. No primeiro episódio não aparece a palavra fé, mas as obras de Abrão testemunham da sua fé. As obras de Abrão, quando obedece ao chamado, é uma evidência da sua fé. Mas esse mesmo Abrão que teve fé, no segundo episódio, ainda no capítulo 12, ele omite um detalhe. Ele vai para o Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que Saraí, que era, antes de ter o seu nome mudado para Sara, era muito bonita. Saraí era mulher de Abrão. E quando a Bíblia diz, irmãos, aqui já no segundo episódio, que Saraí era bonita, eu acredito que realmente ela era muito bonita. E Abrão agora fica com medo, irmãos, de que os egípcios pudessem cobiçá-las, entende? Pudessem cobiçar Saraí. E aí, nesse intuito de tomá-la de Abrão, que os egípcios o matassem. Então ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você é muito bonita, eles vão te cobiçar, vão querer me matar para tomá-la, né? Como esposa, então vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá, você vai dizer que é minha meia-irmã, realmente era irmã por parte de pai, era o mesmo pai, mas Abrão, irmãos, ele falta-lhe a fé, porque ele engana Faraó, ele engana os egípcios e ele apresenta a sua esposa simplesmente como a sua irmã, quando na verdade era uma meia-irmã, que também era a sua esposa. Você sabe o que acontece no segundo episódio? No segundo episódio, diz que Faraó, irmãos, não são os egípcios que se interessam por Saraí, mas o próprio Faraó se interessou. Traz Saraí para o palácio. E agora ele está pronto para tomá-la como esposa. Quando agora, irmãos, diz que Deus manda castigos. As primeiras pragas que caem no Egito não caíram no tempo que estão registradas na Bíblia. Elas não caíram no tempo de Moisés, no tempo da escravidão de Faraó. As primeiras pragas que caem no Egito, elas caem no tempo de Abrão, quando no Egito havia comida, mas Abrão havia enganado a Faraó, a nação egípcia, dizendo que Saraí era apenas sua irmã. E agora, irmãos, eu fico imaginando um pagão. Que vergonha, irmãos, que constrangimento
para Abraão, um pagão repreendendo Abraão, porque Deus está castigando o Faraó, mandando pragas na casa de Faraó, porque Faraó está a ponto de tomar a mulher, uma mulher casada, como mulher. Mas Abrão havia negado o fato de que ele era o esposo. Você percebe, irmãos, que a falta de fé? Você percebe, irmãos, e olha que Abrão ainda não tinha filhos. Como é, irmãos, que Deus vai cumprir a promessa na vida de Abrão e na vida de Sara, de um filho, se eles ainda não tinham filho, e Abrão achando que seria, caso contasse a verdade, que seria assassinato no Egito. Assassinado por causa da beleza de Sarai. Então, Abrão, irmãos, ele é reprovado. Você vai perceber, irmãos, que não foi apenas esse episódio. No segundo episódio, Abrão demonstra a sua falta de fé. Mas o terceiro episódio da vida de Abrão ainda não tinha o seu nome mudado para Abraão. Você já sabe, pai de numerosas nações. O nosso pai na fé, digamos assim, está no capítulo 15. Irmãos, Abrão, no momento da promessa, ele tinha 75 anos de idade. Irmãos, do capítulo 12 para o capítulo 15, passaram-se 10 anos. Agora o patriarca, aquele que não é ainda o pai da fé, o teste de fé, Deus prova a Abraão, o teste final é o capítulo 22, entende, igreja? Então no capítulo 15, Deus agora, depois de 10 anos, Abraão ele é convidado, irmãos, de uma forma educada, a se retirar do Egito. E agora Deus, irmãos, quando Abraão tinha 85 anos de idade, passaram-se 10 anos, Sarai agora tinha 75, havia uma diferença de 10 anos, Abrão era mais velho 10 anos do que Sarai, e agora Deus chega a Abrão aqui em uma visão, irmãos. Geralmente as visões elas eram dadas durante o dia, mas Abraão teve uma visão aqui durante a noite. E Deus aparece a Abrão, para confirmar-lhe uma promessa. Dizendo que ele seria pai de uma grande nação. É a ratificação da promessa. Mas Abrão agora, irmãos, já não confia mais na promessa. E Abrão, no capítulo 15, ele fala, eu não tenho filhos, né? Então o meu herdeiro vai ser o quê? Eliezer. Quem era Eliezer? Eliezer era um damasceno, irmãos, alguém que não era sequer israelita. Eliezer, ele era da Assíria, a Síria que depois viria a ser a capital de Damasco. Eliezer, irmãos, não fazia parte do sangue de Abrão, era um mordomo. E Deus fala, não, Abrão, você vai ter um filho. Eliezer não é o teu filho. Eliezer era um servo da confiança. Deus não prometeu a Abraão que um servo de confiança seria o herdeiro da promessa. Deus prometeu a Abrão que ele seria pai. Mas Abrão, irmãos, não está confiando. Interessante que no versículo 2 aqui, Abrão pede um sinal, irmãos. Abrão está pedindo um sinal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Para você que me acompanha de forma online, os internautas. Sinal é prova de incredulidade. Quem pede sinal não crê. Então, se uma vez na tua vida você, mesmo que tenha sido uma vez, uma única vez, você pedir um sinal a Deus, saiba que pelo menos uma vez na sua vida, na sua trajetória de cristão, pelo menos uma vez você foi incrédulo.
ele pede um sinal. Isso está aqui, irmãos, no capítulo 15. Abraão está dizendo o seguinte: como é que eu vou ser pai se o Senhor não me deu uma descendência? Vai ser por meio de Eliezer. Deus chama Abraão à noite, era uma visão, mas ele fala o seguinte: olha, eu fico imaginando, né? Naquele tempo não tinha luz elétrica, eu fico imaginando assim, um céu bem estrelado, e diz: ó, você pode contar as estrelas? Eu estou no 3º episódio, irmãos. Não tinha como contar as estrelas a olho nu. Deus falou: a tua descendência vai ser tão grande quanto as estrelas do céu. E aparece Abraão, o Abrão creu. Por que aparece aqui? Isso lhe foi imputado para a justiça. Porque Abrão estava perdendo a fé. Por isso que aqui aparece ele creu. Porque as suas atitudes não demonstraram fé. No capítulo 12, as atitudes demonstraram fé. No capítulo 15, não demonstraram fé. Mas agora, diante da visão, né? Deus ali olha para o céu. Deus diz para Abrão. Deus então vai fazer um pacto com Abrão. Um pacto de sangue com Abrão. Para que Abrão entenda que ele é fiel. Irmãos, Deus precisa fazer um pacto com Abrão. Da forma como os pactos eram feitos entre os seres humanos. Para que um homem pudesse confiar no outro. De que o outro cumpriria a promessa. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Deus faz um pacto de sangue. Porque envolvia um sacrifício para que Abrão pudesse crer que o filho da promessa não seria Eliezer, mas seria alguém gerado por ele, concebido por Sarai. Irmãos, capítulo 16, 4º episódio. Irmãos, Abrão continuava com 86 anos de idade. Sara, com 76 anos de idade. Havia passado agora um ano, irmãos. Só um ano. Depois de Deus ter aparecido em visão. Depois de Deus ter dito para Abrão: olha as estrelas do céu. Depois de Deus ter feito um pacto que envolveu um sacrifício relatado no capítulo 15. Leia nos seus pormenores. Passa-se um ano. Agora Abrão tem 86 anos de idade. Sara, 76. Você já sabe que a diferença era 10 anos entre eles. E agora Sarai, né, faz uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte. Já que estamos velhos, Deus não vai cumprir a promessa, né? Ele faz uma proposta para que Abrão tenha um filho. Irmãos, mas não é só ter um filho com Sarai. Sarai provavelmente foi uma serva que ele trouxe lá de Sodoma. Lembra quando Ló foi ali, irmãos, se tornou refém em Sodoma? Quando ele foi levado cativo ali, né? Aquela guerra dos 4 reis contra 5. Então, Sarai provavelmente fosse uma serva que viera de Sodoma. E agora Sarai não, Agar, melhor dizendo. E agora Sarai faz uma proposta para que Abrão tenha uma relação ali sexual. E interessante que não é só ter um filho, irmãos, porque o texto mostra de forma clara. Sarai disse assim: tome-a por mulher. Não é só ter um filho com ela, você vai tomá-la por mulher. E agora o filho dela será o descendente que Deus lhe prometeu. Irmãos, você sabe que para Abrão gerar, Sara precisava, ou Sarai, precisava participar. Porque o homem gera, mas quem concebe é a mãe. Irmãos, Deus sempre proibiu a bigamia, a poligamia, e você vai perceber que não vai dar certo aqui. Sabe o que acontece? Nasce Ismael. E agora, irmãos, Agar, a jactância, o orgulho,
H começa a achar, sabe, irmãos, né? Eu sou a mãe, né? O filho da promessa é Ismael, o filho que Abrão teve comigo, né? Porque a sua esposa não pode conceber. Então, o orgulho, irmãos, e agora diz o texto, o relato, que H começa a desprezar Sara, porque H começa a achar que ela é a mãe e que o herdeiro é Ismael. Irmãos, chega a um ponto de Saraí, olha que contraste, ela deu a ideia, e agora ela vai pedir para Abrão tomar providência contra H, porque H está desprezando-a. Irmãos, Abrão, H e Saraí começaram a achar que Isaac seria o filho da promessa. E diz então, irmãos, que agora, eu achei interessante o relato, porque, irmãos, serva é serva, e senhora é senhora. A senhora era Saraí. E Deus deixou isso bem claro quando falou, olha, porque Saraí agora vai humilhar, irmãos, ela vai humilhar H, a ponto de H ter que fugir para o deserto. E Deus lá no deserto diz assim, olha, H, você vai voltar, você vai se humilhar diante da tua senhora, porque você é serva, você não é senhora, você não é a mãe do descendente do capítulo 12. E agora, irmão, Saraí, Agar, quando ouve ali, quando Deus fala, diz que Agar então se humilha. Agar volta para a casa da sua senhora e exerce o seu papel de serva. Bom, se você está percebendo os episódios aqui, você está percebendo que Abrão não está tendo fé? Você está percebendo que Sarai já havia perdido a fé? Irmãos, passa-se agora mais 13 anos. Agora, Abrão está com 99 anos de idade. Você já sabe que a diferença é de 10 anos. Então, agora, no próximo episódio, passa-se mais 13 anos. Abrão agora não tem mais 75, ele já está com 99. Sara já está com 89. E agora Deus vai mudar o nome. E Deus vai dizer o seguinte, olha, não é mais Abrão, é Abraão, não é pai de uma grande nação do povo hebreu, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O teu nome será Abraão. Deus está exaltando o patriarca. Deus também vai mudar o nome de Saraí para Sarai, porque se Abrão é o pai de grandes nações, Saraí seria a mãe, uma mãe que ainda não tinha filhos, mas Deus lhe havia feito a promessa. E Deus é fiel no cumprimento de suas promessas. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Quando Deus muda o nome de Saraí, diz que Abraão riu. Abraão riu. Irmãos, a palavra Isaac significa riso. Mas não é o riso da alegria de um pai que espera ansiosamente pelo nascimento do filho. Gênesis 17, versículo 17. Abraão, irmão, prostrou o rosto em terra e falou, eu com 99 anos, Sarai, agora Sara, né? Não tem condições. Diz o capítulo 17 que Sara já havia cessado o costume das mulheres. Era um estéril que já estava entrando na menopausa. Era um estéril, irmãos, que não podia mais dar à luz. Olha, irmãos, se você for analisar a história, Abraão, depois que casou que teve Isaac, ele ainda vai casar novamente e vai ter mais 7 filhos. É claro que com Quetura,
O que eu quero chamar a atenção é que Abraão, irmãos, ele vai viver mais tempo, ele vai ter outra família, ele vai ter mais 7 filhos, e ele está aqui rindo, porque achava que não teria condições de ter um filho com Sara, porque tinha 99 anos de idade. Ah, irmãos, mas não foi só Sara, não foi só Abraão que riu. Esse é mais um dos episódios. Deus pratica ali o ato da circuncisão. Deus vai ali para mudar o nome de Abraão. Abrão para Abraão. De Saraí para Sara. Vai instituir o rito da circuncisão. Deus vai dizer o seguinte: olha, eu estou ratificando a minha promessa. E Abraão, irmãos, está rindo. É o pai da fé. É o pai da fé, irmãos. Que fé é essa? Que duvida? Que descrê? Irmãos, eu não sei dizer o espaço de tempo, mas ainda com 99 anos de idade. Então não passou um ano aqui, irmãos, não passou um ano. Foi espaço aqui, lapso temporal de poucos meses, no capítulo 18. Deus vai aparecer agora para Abraão, e Deus agora vai fazer diferente. Ele não vai apenas ratificar uma promessa, não vai apenas ratificar uma promessa. Deus está constantemente ratificando as promessas. Deus vai estabelecer um prazo. E diz que quando Deus está conversando com Abraão, já tinha o seu nome mudado, estabelecendo um prazo. Diz que Sara estava ouvindo, por trás das cortinas, lá na tenda. Diz que Sara riu consigo mesmo. Por que ela riu? Porque ela duvidou. Uma velha, quase 90 anos, estéril, já passou da menopausa. Abraão, um homem centenário. E diz que Deus repreendeu, irmãos, a falta de fé. Deus falou: olha, daqui um ano. E Sara falou: eu ainda terei prazer. Irmãos, você percebe que não é por causa do capítulo 12 que Abraão, no caso Abraão, agora já Abraão, não é por causa do capítulo 12 que ele é considerado o pai da fé, porque ainda existe um episódio antes do 22, o episódio é do capítulo 20, quando Abraão, em Gerar, ele vai cometer o mesmo erro que ele cometeu no Egito. Havia fome, ele agora não vai para o Egito, ele vai para Gerar, e lá tem um rei chamado Abimeleque, e ele vai usar o mesmo artifício. Ele vai enganar ali, dizendo: olha, Saraí ainda não tinha filhos, é minha irmã. E ele está cometendo um erro que ele cometeu há quase 25 anos atrás. E agora, irmãos, aqui pelo menos não fala, né? Aqui, mas diz o seguinte, irmãos, aqui, que Absalão, com sinceridade de coração. Aqui não fala que Absalão Deus mandou praga sobre Gerar, sobre a casa de Abimeleque. Mas Deus fez com que ele tivesse um sonho. E falou: olha, a mulher desse homem aí, de Abraão, essa mulher, Sara, é mulher de Abraão. Não se envolva sexualmente com ela, porque essa mulher tem marido. E você vai ser punido. Abimeleque, irmãos, também quis tomá-la por mulher, achando que ela era uma mulher solteira. Mas Abraão comete o mesmo erro lá do Egito. Ele apresenta como sua irmã. Irmãos, nós chegamos no capítulo 22. Todo esse comentário aqui, para você entender o sermão desta semana, é para mostrar que o homem, conhecido como o homem da fé,
o patriarca da fé, teve vários episódios em sua vida em que ele demonstrou falta de fé. No capítulo 22, irmãos, depois dessas coisas, interessante, só um relato antes de a gente entrar no capítulo 22 aqui, e nós não vamos demorar muito no capítulo 22, é que quando Isaac nasceu, Ismael já tinha nascido, Ismael nasceu primeiro, né? O mesmo sentimento de inveja, né, que havia ali em Agar, no tocante a Isaac, quando Isaac nasce, né? Porque até então eles achavam que Ismael, né? Agar achava que o seu filho Ismael seria o filho da promessa. Quando Isaac nasce, Deus cumpre a promessa, agora Ismael cresce, Isaac também está crescendo, e agora Ismael vai zombar de Isaac, vai caçoar de Isaac, vai desrespeitar Isaac, e começa a haver um espírito ali de rivalidade, e diz então que agora, irmãos, vai acontecer um momento muito difícil na vida de Abraão. Ele vai ter não apenas que dar um tchau a Agar, ao seu filho, mas ele vai ter que banir. Vai ter que banir, porque estava começando a haver uma rivalidade. Filhos do mesmo pai, Abraão, mas não de uma mesma mãe. O mesmo sentimento de ódio, começou a haver sentimento de ódio, de ciúmes, de inveja. Passou de mãe para filha, entendeu? Da mãe de Agar para o filho, Ismael. E Deus, irmãos, diz que Deus aprovou a atitude de Sara ao exigir que Abraão mandasse embora, banisse. Termo forte. A Agar e a Ismael. Irmãos, é dentro desse contexto que Deus prova Abraão. Depois destas coisas, depois dessas histórias, depois de tantos anos esperando um filho, depois de um ato de fé, mas depois episódios de dúvidas e descrenças. Agora, Abraão, irmãos, está com 120 anos. Isaac 20. Agora Deus aparece, irmãos, eu creio que em sonhos, capítulo 20. Aqui o texto não fala, irmãos, aqui se foi audições às cegas, como eu creio que foi no capítulo 12, ou se foi por intermédio de sonhos, como foi no capítulo 15. Eu sei que Deus aparece a Abraão. E agora, irmãos, o texto diz, que Abraão diz assim, eis-me aqui. E Deus vai agora provar, irmãos, a grande prova de Abraão. Deus vai pedir que ele sacrifique Isaac em holocausto. Irmãos, holocausto era um tipo de oferta que após o sacrifício, você sacrificava, você matava em forma de sacrifício. Depois você tacava fogo. Holocausto significa colocar fogo no cadáver, né, que foi sacrificado a Deus. Irmãos, eu fico imaginando aqui, ouvindo, né? Abraão está ouvindo aqui, irmãos, apenas da inspiração, diz que foi através de uma visão. O teu único filho, o filho da promessa, porque tinha um outro filho, mas não era o da promessa. Aquele filho que ele aguardou tanto tempo, aquele filho que ele sonhava. E vai apresentá-lo a mim em holocausto. Irmãos, em um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, não era só o monte de Moriá, era a terra de Moriá. Irmãos, Abraão teria que andar 3 dias. Eu fico imaginando, irmãos, essa trajetória. Esses 3 dias, Abraão andando. Irmãos, Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão sabia que realmente a visão era divina. Era Deus que lhe aparecera, como lhe aparecera outras vezes. Eu fico imaginando agora, irmãos, isso foi uma visão,
foi à noite, e Abraão agora, irmãos, preparando ali a lenha, rachando a lenha, ali o cutelo, preparando-se para uma jornada, porque Moriá ficava a 3 dias. Viajavam de dia, irmãos, não viajavam à noite. E diz, irmãos, que no casamento deve haver comunicação, né? É verdade. Comunicação entre o marido, entre a esposa, mas Abraão, irmãos, não falou nada para Sara. Eu fico imaginando que ele foi sábio, porque provavelmente se Abraão tivesse dito que iria para Moriá, a terra de Moriá, e um dos montes que Deus haveria de lhe mostrar para sacrificar o seu filho Isaque, com certeza, irmãos, Sara não ia permitir. Sara não ia permitir. Abraão, então, eu fico imaginando a cena, Abraão, eu acho que não dormiu aquela noite direito. De forma imediata, ele racha a lenha, ele conversa com 2 dos seus servos. Abraão tinha mais de 318 servos. Mas ele chama 2, irmãos, servos. Vamos acordar de madrugada. Vamos para a terra de Moriá. E ali nós vamos adorar a Deus através de um sacrifício. Prepara o cutelo, o fogo, racha a lenha. No outro dia pela manhã, chama Isaque. Filho, vamos adorar, vamos sacrificar. Irmãos, Isaque já havia acompanhado o pai, porque Abraão é conhecido como o homem dos altares. E diz o texto, irmãos, que ele oferecia altar de manhã e à tarde. E ele convocava todo o seu povo, aqueles que pertenciam ali. Quando ele saiu, lembra de Ur dos Caldeus? E todos eram convidados a participarem do sacrifício da manhã e do sacrifício da tarde. E algumas vezes, em particular, apenas ali pai e filho caminhavam para sacrificar, né? Levava-se o cordeiro, né? Isaque ali vendo o exemplo do pai, a adoração do pai. Só que dessa vez, irmãos, tem um detalhe, não tem cordeiro. Você percebe que não tem cordeiro? Era uma oferta de holocausto, tacava-se fogo, imagine só, depois do sacrifício, e Deus está pedindo, irmãos. Então Abraão sai de manhã, eu fico imaginando que ele fala o seguinte, olha, ele não acorda Sara, porque Sara não vai permitir, com certeza a mãe não vai deixar. Então ele sai, quem sabe, escondido, acorda sem fazer muito barulho, os servos já estão sabendo, mas eu creio, irmãos, que Abraão não é irresponsável. Ele não é irresponsável. Ele vai deixar um recado, olha, quando Sara acordar, vocês avisam que eu fui lá no Moriá. Eu vou demorar, se é 3 dias para ir, irmãos, é 3 dias para voltar. Eu vou ficar 1 semana fora de casa, quase 1 semana longe de casa, mas avise que ela não se preocupe, porque eu estou indo para sacrificar, eu estou indo para adorar. Irmãos, Abraão não ia sair sem avisar nada, ele ia deixar um recado. Eu fico imaginando quando Sara acorda e não vê Abraão já acordou de manhã, cedo, de madrugada. Eu fico imaginando que os servos avisaram, porque ela sente a falta do marido, ela sente a falta do filho. E o servo diz assim, olha, ele foi sacrificar. E você já imaginou a cena? Imagine a cena comigo, irmãos. Imagine a cena comigo. Sara pergunta assim, levou o cordeiro? Não. Ele não levou o cordeiro. Levou lenha? Levou. A lenha, rachou a lenha? Sim. Levou o fogo? Levou. Levou o cutelo? Levou. Não levou o cordeiro. Você está imaginando a cena, irmãos? E durante 3 dias, irmãos, havia um Deus chamado Moloque. Esse Deus, sim, ele exigia sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. E muitas crianças, no tempo da idolatria do povo de Deus, o povo de Deus participou, dando seus filhos a Moloque, um Deus pagão. Mas o nosso Deus é o Deus do não matarás. O nosso Deus, irmãos, nunca exigiu sacrifício humano, porque Isaque não foi sacrificado, entendeu, igreja? Não foi.
É o único episódio que Deus pede, porque Deus está provando a fé. É o teste de fé. Abraão não é o pai da fé porque deixa Ur dos Caldeus. Abraão é o pai da fé porque está disposto a sacrificar Isaac. Você percebe nos episódios que faltou fé lá no Egito. Quando ele mente, diz que Saraí naquela época, era sua apenas irmã. Faltou fé quando Deus vai confirmar. Ele apresenta Eliezer como filho da promessa, quando Deus diz que dele sairia o descendente. Eliezer não era filho dele. Ele duvida, irmãos, no capítulo 16, quando aceita a proposta de Agar, para ter um filho com Agar. Mas Agar não era a mulher dele, era uma serva, era uma escrava. Ele também duvida quando Deus, no capítulo 17, ele dá risada, Deus está mudando o nome, ele está dando risada, porque se acha muito velho. Ele viveu 175 anos, irmãos. Quando Deus muda o nome de Sara dá risada. Então Abraão não é o pai da fé por causa do capítulo 12, ele é o pai da fé considerado por causa do capítulo 22. É o maior teste de fé, porque era Deus dos pagãos que pediam filhos para ser sacrificados. Mas agora o Deus do céu. Eu fico imaginando Satanás, irmão, Satanás, o diabo, durante os 3 dias, dizendo o seguinte: olha, quem sabe Satanás ali querendo se passar por Deus, querendo enganar Abraão. Olha, não, Abraão, eu sou Deus, a visão que você teve é a visão do demônio. Aquela visão não é de Deus, porque como é que Deus vai pedir aquilo que ele proíbe? Como é que Deus vai exigir aquilo que ele proíbe? A minha lei diz: não matará. Você imagina isso, irmão? Satanás falando com Abraão, querendo se passar por Deus, para dizer que Deus é o diabo. Que aquela visão que ele teve, aquele sacrifício, é obra do maligno. Mas Abraão, você entende? Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão sabia que o Deus que pediu o sacrifício é o Deus do céu e da terra. É o Deus que havia feito a promessa. É o Deus que estava ratificando a sua promessa na vida dele. Irmãos, havia 4 montes na terra de Moriá. Primeiro, Monte Sião. Segundo, Monte das Oliveiras. Terceiro, Monte Calvário. E o 4º, Monte Moriá. Então Deus falou: olha, nenhum dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, Abraão não estava, ele não escolheu o monte. Qual é o monte que eu vou subir? Irmãos, Deus proverá para si, porque chega um determinado momento que Isaac vai saber que ele é o sacrifício. Ele já está desconfiado, porque não tem cordeiro. Quando chega-se ao pé do monte, Deus fala: o monte é o Monte Moriá. E por que é o Monte Moriá? Porque é o monte que Deus já havia provido o cordeiro, irmãos. No caso aqui, o carneiro. Os servos chegam, os 2 servos, ao pé do monte. E agora Abraão diz o seguinte: ó, vocês vão ficar aqui, me aguarde. Colocou a lenha, né? Já estava rachada a lenha. Saiu lá de Urdos, né? Ali. A lenha já estava rachada. E nós subiremos, e nós voltaremos. Irmãos, subiremos plural. Voltaremos plural. E Hebreus diz, irmãos, que Abraão, ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaac. Ele acreditava nisso. Porque se ele fala, nós subiremos, plural, e desceremos, é porque ele não ia descer só. Ele ia subir com Isaac, mas desceria também com Isaac. Irmãos, Abraão já havia vencido os enganos de Satanás. Interessante, irmãos, que à medida que o dia chega, Abraão tem certeza de que ele vai realmente sacrificar Isaac. Irmãos, durante os 3 dias de viagem, Deus não se manifestou a Abraão, ele querendo a manifestação divina. Tipo assim: olha, Abraão, eu sei que você está disposto, mas eu estou vendo que você está disposto. Eu estou vendo que você vai subir o monte. Eu estou vendo que você vai obedecer. Vamos terminar o teste. Irmãos, não. Vai ser até o fim. E agora Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro, pai? E aí Deus diz assim: Deus proverá. Irmãos,
Abraão esqueceu de uma coisa. Deus não proverá o cordeiro, irmãos. Deus já havia provido o cordeiro. Quando Adão e Eva pecou, irmãos, Deus já havia provido o cordeiro. Lembra do primeiro animal que Adão matou, sacrificou, para que cobrisse, não só cobrisse, mas o aquecesse do frio. Ele começou a sentir frio, houve uma mudança na temperatura, não era só aquecer, era aquecer. A vergonha da nudez, o pecado, fez com que ele ficasse envergonhado, a glória de Deus, ela desaparece. Mas o primeiro cordeiro, irmãos, foi morto, foi sacrificado por Adão. Deus já havia providenciado o cordeiro no Éden. Lembra da primeira promessa messiânica? Quando Deus fala para Eva, olha, você vai ter dores, ao dar a luz ao filho, Adão você vai em fadigas, trabalhar, do solo vai obter o sustento, mas a serpente diz assim, Deus olhando para a serpente, da descendência da mulher, nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Deus está dizendo isso para a serpente. Por inimizade entre ti e a mulher, Deus estava dizendo para a serpente, o diabo, você vai ferir, o descendente da mulher vai ferir a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas o descendente da mulher ferirá a tua cabeça. É a primeira promessa. E diz assim, irmãos, que Deus vai providenciar roupas, peles de animais, e seria o cordeiro. Irmãos, apenas da inspiração diz que Eva já achava que o seu primeiro filho fosse o descendente que esmagaria a cabeça da mulher. Caim e Abel, lembra? Abel, o morto que fala, você lembra? Do sacrifício que Deus pediu, Abel levou o cordeiro. Caim não, irmãos, ele não levou o cordeiro, era uma oferta parcial. Ele não levou, era uma oferta chamada de incruentas, que não envolvia derramamento de sangue. Você lembra do santuário, irmão? Você lembra do cordeiro que morria de manhã e à tarde? Você lembra do profeta Isaías? Você lembra no capítulo 53 que diz que como o cordeiro levado ao matadouro, Jesus, o cordeiro, não abriu a sua boca? Você lembra, irmãos, de João nas terras da Galileia? João Batista pregando e de repente, irmãos, ele vê alguém que se aproxima para ser batizado e ele diz, eis o cordeiro de Deus. O próprio João diz assim, irmãos, que os salvos têm os seus nomes escritos na vida do livro, o livro da vida do Cordeiro. E Pedro diz assim que nós não fomos resgatados do nosso vil procedimento por meio de sangue de animais, mas por meio do precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, derramado em nosso favor, por causa dos nossos pecados. Irmãos, Deus não foi pego desprevenido. Deus nunca foi pego desprevenido. Irmãos, o plano da salvação, ele foi feito desde a fundação do mundo. Pedro diz isso. O sangue conhecido antes da fundação do mundo. Jesus morreu de fato na cruz do Calvário há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas na teoria, Jesus já havia morrido antes do mundo ser criado. Então Deus não vai prover, Deus já proveu. Mas agora, irmãos, eu caminhando para o final do sermão, tem a pergunta, Pai, onde está o Cordeiro? Irmão, você sabe que Abraão vai subir o Monte Moriá. Abraão não pode subir o monte que ele quer, porque só tem um monte que tem um Cordeiro. No caso aqui, o carneiro, eu vou explicar a diferença. Porque o monte, irmãos, que tem o Cordeiro é só o Monte Calvário. É o monte do Cordeiro. É o monte do sacrifício. E lá tinha o Monte Sião das Oliveiras, lembra? O Monte do Calvário. E o Monte Moriá. Abraão não tem autonomia para escolher o monte que ele quer subir. Ele não tem autonomia, irmãos. Ele não pode dizer, vou subir esse aqui porque é mais baixo, esse aqui porque a mata é mais fechada. Não, irmãos, ele vai subir um monte que Deus determinou. E a pergunta continua, Pai, onde está o Cordeiro? Irmãos, Jesus não é o carneiro.
Porque quando Abraão olhou para trás de si, ele viu um carneiro. Mas a pergunta do sermão é a seguinte: Pai, onde está o cordeiro? Não é onde está o carneiro, é onde está o cordeiro. Irmãos, o carneiro estava preso. O cordeiro estava livre. O carneiro, irmãos, ele aparece no Monte Moriá, mas o cordeiro, ele vai aparecer há mais de 1800 anos, após esse relato, no Monte do Calvário. O carneiro, irmãos, tem 2 chifres, o cordeiro tem 7, símbolo de poder absoluto. O carneiro, irmãos, tem 2 olhos, o cordeiro tem 7, símbolo de onisciência, conhecimento total. Deus conhece tudo. Irmãos, o animal é o mesmo, mas o carneiro, irmãos, ele é um animal de 3 anos, ele é reprodutor. O carneiro, irmãos, é um animal que é impuro, mas o cordeiro de Deus, o cordeiro, irmãos, é o mesmo animal apenas com 1 ano de idade. Significa pureza. Eu estava assistindo um filme, O Código da Vinci, e lá tem um mistério, lá eu vou falar, né? Tem uma figura, uma pintura de Leonardo da Vinci, né? Da Última Ceia, né? E aparece ali João, o discípulo amado, sem barba, porque ele era o mais novo, e revelando o mistério do filme. Alguns ali creem que não é João, ali é Maria Madalena, e o filme, ele corre, um segredo que tem ali, eu estou revelando para você, desculpe, porque se você não assistiu o filme, você vai ficar sabendo que Jesus teria um caso com Maria Madalena. Então, ali, irmãos, que haveria uma descendência, o mistério é que haveria uma descendência de herdeiros, uma descendência de Jesus, porque Jesus teria um caso com Maria Madalena, que segundo o filme aparece naquela pintura de Leonardo da Vinci, que na verdade é João. O cordeiro é reprodutor, mas Jesus é puro. Irmãos, o carneiro morreu em lugar de Isaac, mas o cordeiro morreu no meu e no teu lugar. O carneiro, irmãos, que aparece no Monte Moriá, está morto até agora. Mas o cordeiro ressuscitou, está vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Irmão, Jesus não é carneiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sangue imaculado, o sangue puro, de um animal sem defeito. Irmãos, durante 1800 anos, essa pergunta foi feita e ninguém pôde mostrar. Nem mesmo Moisés, onde está o cordeiro? Abraão não pôde mostrar. Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, não pôde mostrar onde estava o cordeiro. Irmão Salomão, com toda a sua, não pôde. Os profetas messiânicos, nem mesmo Isaías pôde mostrar, ele fala do cordeiro, mas ele não mostra. O profeta Miqueias, que fala até do nascimento de Belém Efrata. Irmãos, essa pergunta, onde está o cordeiro, título do sermão, ela ficou 1800 anos sem ser respondida. E lá no deserto da Judéia, quando Jesus aparece para ser batizado, João não conhecia, mas olhou para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no outro dia, confirmando esse testemunho, depois de ter batizado Jesus no dia anterior, ele deu a ordem para André e o discípulo amado João, para que o deixasse e agora seguisse a Jesus, se tornando os primeiros discípulos a seguirem Jesus. E ele confirma: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que sem defeito, aquele que sem mácula morreu por mim, morreu por causa dos meus pecados, dentro de um plano da salvação que foi estabelecido desde a fundação do mundo. E o Senhor Deus, nesta oportunidade, tenha nos abençoado. Que possamos, irmãos, entregar a nossa vida ao Cordeiro de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos bendiga. É o meu sincero desejo e oração
nesta oportunidade. Amém.